Gabriel, muito bom dia. Gabriel tá lá no velório, né? No velório da Ângela. No enterro, na verdade, já está no cemitério, né? Gabriel, fala aí pra gente todos os detalhes. Enterro da Ângela, que acabou morrendo atropelada ontem. A gente mostrou aqui todos os detalhes. Conta aí como é que tá a situação. Oi, Bárbara, Walter, bom dia para vocês, bom dia para o pessoal de casa que está acompanhando a gente aqui no Povo na TV. Nós estamos aqui no cemitério Santa Helena, no bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus, aonde neste momento acontece o último adeus à técnica de enfermagem Ângela Oliveira Gomes, que infelizmente acabou perdendo a vida nesse trágico acidente que aconteceu ontem aqui na divisa entre os bairros São Raimundo e Glória, na zona oeste de Manaus, por volta das 6h30 da manhã. Neste momento, familiares e amigos de trabalho de Ângela fazem a última despedida neste momento de muita dor e muita comoção aqui por parte dos familiares. A filha, a mãe da dona Ângela, que acabou perdendo a vida, está muito abalada, chegou aqui carregada realmente por 2 familiares, porque ela não consegue ainda acreditar que a filha acabou perdendo a vida nesse acidente trágico ontem pela manhã, quando ela saiu de casa em direção ao trabalho. Ela era técnica de enfermagem no Hospital Joãozinho da Criança, que fica ali no complexo onde também está localizado o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. A técnica de enfermagem foi atingida pelo micro-ônibus de uma empresa que faz transporte de trabalhadores para o Distrito Industrial. Era por volta de 6h30 da manhã quando ela saiu de casa e, infelizmente, o micro-ônibus acabou perdendo o controle em uma ladeira e acabou atingido em cheio, infelizmente, a técnica de enfermagem. Nesse momento, a gente percebe aqui nessa cerimônia, agora onde está somente parentes, amigos, familiares realmente da Ângela, dando aquele último sinal, aquele último adeus para a técnica de enfermagem, já que muitas vezes a gente não consegue mais ter aquela imagem daquela pessoa, porque é uma despedida realmente que está acontecendo nesse momento, um momento difícil para essa família que não esperava que essa tragédia acontecesse. Um relato que a gente recebeu há pouco do esposo da dona Ângela, o viúvo agora, o seu Pedro. Ele, assim que ouviu o barulho, ele mandou uma mensagem para sua esposa e ele pergunta: meu bebezão, o que aconteceu? Tá tudo bem? Só que a mensagem não chega. E ele sai da sua casa e vê a esposa, infelizmente, perdendo a vida neste acidente. Nesse momento, você acompanha agora nas imagens do Rodrigo Carneiro, colegas de trabalho de Ângela Oliveira Gomes, fazendo aí as suas despedidas, dando aquelas últimas palavras realmente de acalento realmente. Mas é difícil, a gente que está aqui trabalhando também é difícil até segurar as lágrimas nesse momento, porque é um momento de muita dor para essa família, para esses amigos. Eu conversei também com alguns parentes, com pessoas também que trabalharam com a dona Ângela no Joãozinho, e eles falaram que ela era uma mulher muito competente, chegava no hospital para justamente atender esses pacientes, dava o seu melhor, como há mais de 5 anos ali no Joãozinho, na zona leste de Manaus. Atendia as crianças que chegavam ali naquele local querendo um pouco de acalento, já que chegavam ali naquele hospital doentes, e a dona Ângela estava sempre pronta ali para atender esses pacientes. E agora as colegas de trabalho estão ali naquele momento reservado, onde a gente consegue perceber nesse momento, lembrando de momentos com dona Ângela. Esse rapaz aqui atrás, esse senhor de preto e branco que você vê agora na imagem, é o esposo da dona Ângela, que também está muito abalado. Fez um discurso lindo há pouco lá na funerária, ali no centro de Manaus, onde foi feito um culto ecumênico para dona Ângela. Teve uma despedida, o esposo também bastante abalado, fez um discurso lindo falando da dedicação da esposa, que este ano ia concluir a graduação de pedagogia. Estava no 7º período, mas estava linda para justamente fazer essa graduação, concluir essa graduação, se dedicar a essa nova profissão a qual ela queria, que era
a pedagogia. Mas, infelizmente, ontem esse sonho não será mais possível porque o acidente acabou acontecendo e a dona Ângela acabou perdendo a vida nesse acidente trágico. E ninguém aqui ainda acredita que a dona Ângela perdeu a vida. Walter e Bárbara, a gente está aqui acompanhando essa cerimônia, esse último adeus no cemitério Santa Helena, no bairro São Raimundo, na zona oeste aqui de Manaus. Estou falando um pouquinho baixo porque a gente está acompanhando essa cerimônia. Eu vou tentar chegar um pouquinho perto para vocês ouvirem um pouco essas homenagens que estão acontecendo, bem discreto mesmo, para que você de casa consiga perceber essa despedida a essa mulher que dedicava a vida a salvar outras vidas. Vamos acompanhar um pouquinho aqui um pouco do discurso. Não repare a minha voz, porque eu não sei cantar. Já está E desse momento de dor, desse momento de comoção ali no enterro da Ângela, a técnica de enfermagem que acabou morrendo nesse acidente trágico. As colegas de trabalho estão cantando uma música para homenagear a dona Ângela Oliveira Gomes, que está deixando esse plano aqui e indo se encontrar com o Pai Celestial no outro plano. Um momento muito difícil, de muita emoção aqui nesse local agora, de muita dor. Vou tentar conversar aqui com algumas pessoas que, se puder, conseguir falar nesse momento, que eu acho que é difícil você falar alguma coisa nesse momento. Posso dar uma palavrinha com a senhora? Como é o seu nome, meu amor? Rivanilde. Dona Rivanilde, momento difícil, de muita dor para vocês que conviviam com a dona Ângela. Sim, ela é a esposa do meu primo. É difícil, né? Foi uma tragédia. Ninguém esperava isso, acordar e ter essa notícia. A pessoa sai para trabalhar e perde a vida. E aí eu me comovo pela dor da mãe, dos filhos. E por uma pessoa saudável saiu para trabalhar e... Como que era a dona Ângela? A dona Ângela, quando eu morava lá, ela era só de passar para trabalhar e ir na casa dela. Ela não era de estar... Dava só bom dia, boa tarde e passava. Ela não ficava muito. Ela ficava muito na casa dela, com a família, né? Às vezes, quando tinha o aniversário da minha tia, que a gente ia lá, ela ia lá, conversava. A gente boa. Era uma mulher tranquila, dedicada, estudiosa. Estava estudando, estava fazendo faculdade de pedagogia. Estava finalizando, inclusive. Era, 7º período. E ela dizia que ia conseguir, mas assim, como a minha tia dizia, que a gente não sabe de nada, quem sabe das coisas é Deus. Daqui a 5 minutos ninguém sabe, só Deus. Então é muito triste isso. Ainda sem acreditar realmente que aconteceu. Sim, sem acreditar, né? Pensando na dor do meu primo. Ele amava a mulher dele, ama, né, ainda, né? Louco por ela. Obrigado pelas suas palavras. A gente está acompanhando aqui nesse momento. Formou um trio e esse trio foi pro Joãozinho, então esse trio ficou lá, entrou mais um quarteto e um quinteto, que assim, né? Que a gente fazia as coisas junto, tomava café junto, fazia muita coisa que fazia junto. O leite, porque quando a gente não esquecia o leite, ela levava, a gente pedia. Ela, ô peste, tu esqueceu o teu leite? Peste, eu vou te dar, peste. Era feliz e alegre, muito mesmo, muito comunicativa, alegre. Ela estava sempre de bom humor, brincando. No último plantão a gente conversou tanta putaria a gente conversou. Eu queria... Não foi no dia que eu peguei o atestado para ir para casa, que eu estava ruim. Eu disse assim, Ângela, o que tu tem, mana? Não, foi segunda-feira. Mãe, o que tu tem? Tô cansada, quero dormir. Aí eu disse, tá bom, vai dormir. Aí, quando eu voltei, eu brinquei com ela, disse, nosso salário caiu hoje. Ela disse, não. Eu disse, se caso você tinha montar um cabaré. Ela disse, leva fulano. Eu disse, não, ele não gosta disso. Ela vai embora, a festa falou besteira demais. Ele foi embora, foi o último plantão que tivemos. Ela era uma pessoa guerreira, ela tinha 2 contratos de trabalho, ela fazia faculdade de pedagogia. Eu acredito que ela era o esteio da família dela, entendeu? Né? No Joãozinho também, ela ajudava, né? O que ela podia ajudar. Então, assim, a lembrança que ela deixou, né? As recordações, a gente não vai esquecer, entendeu? Em nome da família Joãozinho, a gente deixou nossa homenagem, né? Como eu disse, a gente é grata a Deus pelo tempo que Ele permitiu de a gente conviver, né?
do lado dela, conhecer um pouco dela. E é isso. Uma mulher incrível. Uma mulher incrível. É isso, a gente está acompanhando aqui nesse momento, esse vai ser agora, Walter, Bárbara, você que está acompanhando a gente, o sepultamento da Dona Ângela aqui no cemitério. Eu volto com vocês aí no estúdio. Assim que a gente tiver um momento com o esposo da Dona Ângela, o seu Pedro, a gente chama vocês novamente aí no estúdio. Gabriel Abreu, muito obrigada pelas informações. Aí a gente acompanhando o enterro da Dona Ângela, essa mãe de família aí, mulher de 44 anos, com vários sonhos ainda pela frente, né? Deixou aí o marido, a filha e vários amigos, né? Deixou um legado, né, Walter Frota? Aí a amiga falando que ela era sempre muito alegre, sempre muito positiva, uma mulher para cima, que gostava de ajudar, que gostava de cuidar de outras pessoas. Não é à toa que ela era técnica de enfermagem, estava fazendo pedagogia também. Então, a gente acompanha esse momento aí de comoção, um momento de muita dor, né? Os últimos momentos ali do corpo físico, de fato, né? Da despedida do corpo físico ali, mas é claro que a gente sabe que a família vai ficar aí com as memórias, e a gente fica aqui naquela reflexão, né, Walter? A nossa vida, de fato, é um sopro, né? A gente não sabe, é como, inclusive, uma das amigas falou assim, a gente não sabe o que vai ser da nossa vida daqui a pouco. Ela saiu para trabalhar. Foi mais um dia que ela saiu de casa para pegar o ônibus para ir para o trabalho. E, infelizmente, essa fatalidade aconteceu. Pois é, os relatos ali de familiares, dos amigas, colegas que conheciam ela diariamente, são relatos ali, sabe, da intimidade que essa mulher tinha com esses colegas, com essas pessoas, né? As brincadeiras que tinham ali com aquela senhora que acabou de falar pra gente, estava ali nessas homenagens falando das intimidades, das brincadeiras que faziam. Então, assim, acredito que o que vai marcar mesmo a passagem da Dona Ângela é essa alegria, sabe, essa vontade de querer ter informação, ter formação, como ela estava estudando também pedagogia, né, e trabalhava no hospital. Olha como as coisas se relacionam, né? Um hospital é um local onde as pessoas se doam, onde as pessoas cuidam uma das outras, né? E ela tinha essa formação como técnica de enfermagem, escolheu cuidar de pessoas, escolheu tratar crianças, né? Tá ali próximo a famílias que levam as crianças ao hospital, e estava escolhendo uma outra profissão que tem relação com educação, que tem relação também com o próximo, também com a outra pessoa. Então, assim, quando a gente traz essas histórias, quando a gente traz esses relatos dessas pessoas, a gente não está falando apenas de números, né? Números são importantes para entender o que acontece na nossa cidade, quais são os crimes que acontecem, quais são as falhas no sistema para que um acidente aconteça. Os números são importantes para isso. Mas quando a gente traz as histórias das pessoas por trás ali, Bárbara, a gente percebe o quanto que as pessoas são relevantes umas para as outras. Com certeza. Então, assim, aquelas informações sobre o número de acidentes para esse período, ontem que o Rafael falou para a gente, 11 pelo menos acidentes fatais aconteceram no mesmo período do ano passado, e neste também, e mais um agora, já superando o mesmo período. É importante falar dos números, mas é importante também a gente entender e saber das histórias das pessoas. Com certeza, né? Os números são importantes para que as autoridades possam, de alguma forma, ter uma solução, né? Fazer algo.